Então, nós estamos dando um estudo, todos no nosso culto de quarta-feira, sobre livramento de Deus. Eu dei sobre o Salmo 91 e continuando no Salmo 34. Não sei se vocês lembram, mas nós estávamos no Salmo 34. E no Salmo 34, hoje nós vamos falar, a partir do versículo 11, 34, 11, fala assim: vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e que longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te em alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Paralisa estipada a terra a memória. Clamam o justo e o Senhor escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, muitas. Mas a Bíblia diz que o Senhor de todas os livra, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos servos, e dos que neles confiam, nenhum será condenado. Eu quero declarar em nome de Jesus, que toda a palavra que vai ser ministrada nessa noite, vai ser libertação para a sua vida e para a minha vida, e para todos aqueles que ouvirão depois dessa mensagem em nome de Jesus. Então, queridos, vamos continuar nossa palavra sobre o livramento de Deus. Fala assim que Deus está perto daqueles que tem o coração quebrantado, daqueles que buscam a Ele. Agora, Deus fica longe quando? Quando é que Deus fica longe de nós? Quando nós não oramos. Quando nós não buscamos a Deus, Deus fica longe de nós. Porque a oração, ela é uma conexão entre nós e Deus. Quando você vai orar, duas coisas vão acontecer. A sua vontade vai ser colocada e a vontade de Deus. Quando você entra no momento de oração, você entra com a sua vontade no momento da oração e Deus entra com a vontade dele. E no momento que essas duas vontades se encontram, alguém vai ter que ceder. E quando você cede, Deus fica perto de você. Por isso que nós fazemos muito a nossa vontade, porque nós não oramos. E quando nós não oramos, nós vivemos somente com a nossa vontade. Como que vai haver livramento de Deus? Se nós estamos vivendo no nosso âmbito humano, se nós estamos vivendo dentro dos nossos limites humanos? Como que Deus vai fazer algo poderoso se nós não estamos colocando a vontade de Deus para a nossa vida? Outra coisa é colocarmos Deus em segundo lugar na nossa vida, em segundo plano. Aqui está dizendo que Deus, Ele livra o justo de todas as angústias. Olha que Deus livra. Mas eu vou te falar aqui uma coisa. Para você ser livrado, você tem que estar no propósito de Deus. Você tem que estar debaixo da mão de Deus, debaixo da sombra de Deus. E muitas vezes nós estamos colocando Deus em segundo lugar. Quando eu der, eu vou fazer aquilo. Quando eu terminar isso, eu vou fazer aquilo para Deus. Queridos, tem a vontade permissiva e a vontade impositiva de Deus, que é a vontade soberana. A partir do momento que você vive debaixo da vontade permissiva de Deus, que quando você entra no seu quarto secreto e você diz, eu vou fazer só a minha vontade, essa vontade permissiva de Deus na tua vida vai deixar você aberto para todos os ataques de Satanás. Vai deixar você aberto para todas as setas malignas. Mas quando você fala assim, eu faço a vontade soberana de Deus, querido, Deus levanta o exército de anjo para te guardar, para te proteger. Pode cair do teu lado direita, da esquerda, peste, mortandade, você não vai ser atingido. Por quê? Porque você está dentro da vontade soberana de Deus. E a vontade soberana de Deus é a vontade perfeita.
A vontade soberana de Deus é aquela que mesmo você passando por aflições, mesmo você passando por dificuldades, mesmo você passando por humilhações, você vai ter ânimo e você vai ter força interior, você vai ter robustez para que você possa vencer tudo que vem contra a tua vida. Olha só, muitas vezes você pode enxergar somente a sua própria imagem, sua própria circunstância. Você está limitado nas suas circunstâncias. Você está limitado na sua história. Você está limitado nos seus condicionamentos. E quando a Bíblia diz assim, que perto o Senhor está dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido, Ele está dizendo que quando nós estamos com Deus, buscando a Deus, haverá possibilidades, inúmeras possibilidades, para que Deus venha quebrantar o nosso coração, para que Deus venha amolecer o nosso coração. Olha, e só a igreja muitas vezes tem sido um ritual. Eu vou na igreja, chega lá, eu sento, dou parte do Senhor, bato palma, dou meu dízimo, dou minha oferta, volto, ouço a palavra e volto para casa. Deus não nos escolheu para nós sermos ritualistas. Deus não nos escolheu para vivermos de dogmas. Deus nos escolheu para que nós possamos viver a vontade soberana dele sobre a nossa vida. Olha, o rei Davi, quando Deus o escolheu, ele tomou a posição de rei. Saul gastou toda a vida dele, o ministério dele, tentando destruir Davi. Saul escolheu a guerra errada. A guerra de Saul não era Davi, porque Davi era fiel a Saul. Davi era fiel à liderança de Saul. Davi era fiel, honrava a liderança de Saul. Enquanto Saul poderia ter perseguido os inimigos dele, ele foi perseguir a quem? Ele foi perseguir a Davi. E ele passou os anos da sua vida perseguindo um homem errado. Isso se chama as guerras erradas. As pessoas que você persegue erradamente. Talvez você está com vários problemas na sua vida e você está perseguindo as pessoas erradas. Você está entrando numa guerra errada. Você está entrando em algo que Deus não mandou você entrar. Você está entrando em demandas que Deus não mandou você entrar. Você está entrando em partidarismo que Deus não mandou você entrar, em facções, em dissensões que Deus não mandou você entrar. E quando você entra nesse emaranhado de coisas que Deus não mandou você entrar, não haverá livramento. Por que não vai haver livramento? Porque essa é a vontade permissiva, é a vontade que você escolheu, é a guerra errada que você escolheu. Agora eu quero te perguntar aqui uma coisa. Quais são as guerras erradas que você tem entrado? Coloca uma coisa na tua cabeça. Se Deus ainda não mudou algumas coisas na tua casa, na tua família, não é você que vai mudar. Então não faça a guerra errada, não vá pela tua própria força. Então reina em nós, muitas vezes, o que diz aqui, a língua mentirosa, a língua difamadora, a língua do mal, a língua que fala dolosamente. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Nós estamos numa época que as notícias são rápidas, que no estalar de dedo, uma notícia nas redes sociais pode disseminar mentiras e verdades. E o que nós devemos fazer? É uma língua dolosa. É uma língua dolosa. Às vezes está no nosso dedo ali escrevendo, mas é o pensamento. Então nós temos que termos cuidado. Agora, onde que Deus está perto? Por que Deus tem que estar perto de nós? Que tem um coração quebrantado. Aquele que ama e honra a sua família. Honra a sua casa. Esses dias eu vi uma reportagem que na China, nessa quarentena, triplicou os divórcios na China, na quarentena. Porque as pessoas já não sabem conviver mais umas com as outras. As pessoas não sabem mais conversar. E o que acontece? Divisões e facções. Quando você ora a Deus, você tem uma oportunidade de viver o sobrenatural na tua vida. Por que o inimigo muitas vezes nos impede de orarmos, a nossa carne? Porque no dia que nós orarmos,
de coração, quebrantado, o que vai acontecer? Vai acontecer muitas coisas que você nem nunca imaginou. Tem aquela frase antiga, que pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Só que esse poder não é poder para você impactar os outros, é poder para você impactar a sua própria vida também. Então, nós estamos em dias que nós devemos buscar a Deus. Eu acho que você fala, bispo, eu já ouvi demais, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que fazer isso, eu tenho... Querido, enquanto isso não for um prazer na sua vida, você vai viver derrotas contínuas na tua vida. Olha, para de buscar a Deus só no dia da angústia. Para de buscar a Deus só quando as coisas são difíceis. Para de buscar a Deus somente quando o negócio está perto de você falar, ai, 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 agora é só Jesus. Para. Busca a Deus quando você está bem. Busca a Deus quando Ele está te abençoando. Busca a Deus com todas as tuas forças. Busca a Deus quando a tua família está feliz. Busca a Deus quando você está bem. Não deixa para buscar a Deus somente quando o negócio está ruim, não. Aí tudo tranquiliza, aí você deixa de buscar a Deus. Sabe, às vezes, as pessoas só oram e só jejuam só quando estão com problemas. Elas não têm um devocional, uma vez por semana eu vou jejuar. Por quê? Porque eu tenho que me encontrar com Deus. Eu tenho um momento de ouvir a palavra. Por quê? Porque a palavra tem que impactar a minha vida. Para de ler a Bíblia. Para de ler a Bíblia somente para querer exortar os outros. Leia a Bíblia para você primeiro. Para impactar a tua vida. Amados, imagine na tentação de Cristo. Jesus venceu o diabo pela palavra. E foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto, para aquela tribulação. Que aquilo foi uma tribulação, porque o Espírito Santo levar você para se encontrar com o diabo, foi uma tribulação, irmãos. Foi o Espírito Santo que levou. Não foi o diabo, foi Deus que levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E o que aconteceu? Ele venceu pela palavra. Cada palavra que o diabo dava, Jesus vencia pela palavra. Eu fico com medo do diabo hoje nos tentar e a gente só saber o Salmo 23:1. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Porque a palavra não está dentro da nossa mente. Nós não estudamos a palavra para renovar a nossa mente. Nós não estudamos a palavra para ela edificar a nossa vida. A palavra ela tem que edificar o seu coração. E tem algumas aflições, irmãos, que destroem o nosso ânimo. Tem aflições que destroem o nosso vigor. Tem aflições que vão nos colocar para baixo. Tem aflições que vão nos levar a termos desejo de morrer. Bispo, desejo de morrer? Sim, querido. Sim. Jó, na hora que ele viu o desespero, a tragédia que estava acontecendo na vida dele, ele falou assim, maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que eu fui amamentado, porque ele viu o desespero. Tem situações, retiram de nós, vão tirar de nós o verdadeiro sentido da vida. Vai tirar, você vai se desesperar. O salmista Davi, teve um momento que ele estava tão atribulado, irmãos, mas tão atribulado, que ele falou, se não fosse o Senhor, os meus inimigos teriam me comido vivo. Ele diz assim, se não fosse Deus me pegar e me preservar, os meus inimigos tinham me mastigado. O tanto que o diabo tem desejo de nos destruir. O tanto que o diabo tem desejo de acabar conosco no dia da aflição, no dia da angústia. Quando nós estamos em angústias, também os nossos sonhos, eles levam um caminho, num caminho que nós possamos perdê-los nesse caminho da aflição. Muitas pessoas perderam seus sonhos, perderam a idealização futura de vida, por causa da aflição no dia do caminho. E as aflições também, ela vem para destruir a sua fé. Vem para destruir aquilo que Deus colocou pelo Espírito Santo, que é a fé.
porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então as aflições vêm para abalar nossa fé, para você não acreditar que coisas sobrenaturais vão acontecer na tua vida. No versículo 19, falando, muitas são as aflições do justo. A Bíblia não está dizendo que é pouca não, que são muitas. Ah, bispo, eu não quero passar por aflição. Você vai passar por aflição. Jesus falou assim, no mundo passareis aflições. Ele falou, está fechado, vai ter aflição. Não existe cristianismo, não existe vida com Deus aqui na terra sem aflição. Ele falou, no mundo vocês podem ter certeza que vocês vão passar aflições. Mas aí ele falou a segunda parte do versículo. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então nós precisamos ter ânimo. Nós precisamos ter força. Porque da mesma maneira que ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. Da mesma maneira que ele venceu a carne, nós vamos vencer. Da mesma maneira que ele venceu os religiosos, também nós vamos vencer. Da mesma maneira que ele venceu os espíritos malignos, o próprio Satanás, a tentação, também nós vamos vencer. Da mesma maneira que ele passou a tribulação no Getsêmani, suando gotas de sangue, e a Bíblia diz que ele disse que a alma dele estava angustiada ao ponto da morte. Se ele venceu aquela angústia, também você vai vencer. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia, é o mesmo Espírito que habita em nós. E é o mesmo Espírito que ministra e que intercede por nós diante do Pai. Então, a melhor tradução para livrar é o que? Resgatar. Deus veio nos resgatar. E nesse momento que nós estamos passando, nós temos que dizer assim, qual o livramento que Deus vai dar? Aí você tem que colocar o livramento de Deus, você tem que colocar a vontade permissiva de Deus, e você tem que botar a vontade soberana de Deus. O livramento de Deus está aqui. Deus, você está aqui, a vontade de Deus e a vontade permissiva. A vontade permissiva é onde você quer ficar, é como você quer fazer. A vontade soberana é você vai se submeter, se quebrantar, como o Salmo 34, e vai se colocar debaixo da mão do Todo-Poderoso. E você vai se submeter à vontade de Deus, mesmo que você ache terrível essa vontade. Mesmo que você ache inapropriada a vontade de Deus para aquele momento. E você vai ficar debaixo da vontade de Deus. E todo esse livramento de Deus virá sobre a tua vida. Virá sobre a tua casa. Virá sobre a tua vida financeira. Virá sobre a tua vida emocional. Virá sobre a tua vida espiritual. Então nós devemos entender o livramento. Porque quando a gente fala de livramento, a gente pensa que Deus tá, vou livrar, eu vou fazer isso. Não, de qualquer jeito. Queridos, nós devemos estar debaixo da poderosa mão de Deus. O salmista Davi, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem que mesmo, ele teve erros graves na vida dele. Talvez o salmista Davi não seria aceito por nós nas nossas igrejas, de tão grave que foi os erros de Davi. Mas Deus o aceitou. Mas sabe por que veio livramento na vida de Davi? Porque ele era um homem de coração quebrantado. Ele era um homem que buscava a Deus. Ele era um homem que, mesmo quando não tinha tribulação, ele estava fazendo salmos, ele estava cantando, ele estava louvando, ele estava pegando ali a sua harpa. Ele era um homem que, no anonimato, ele tinha uma vida íntima com Deus. E chegou ao ponto dele falar, Deus falou assim, tu quer cair nas mãos dos homens ou nas minhas mãos? Ele falou, Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos. Porque ele sabia que Deus o trataria da forma como deveria. Ele não queria uma vontade permissiva. Ele queria a vontade soberana de Deus sobre a vida dele. Por isso que Davi não se opôs a Saul. Davi não matou Saul. Você não vê Davi falando para o seu exército destruir Saul. Porque ele sabia que no tempo determinado, Deus o colocaria no lugar de honra. Ele sabia que no tempo determinado, ele não precisaria matar Saul. Ele não precisaria estar fazendo uma guerra errada. Ele simplesmente tinha que descansar debaixo da vontade soberana de Deus. Muitas pessoas
estão achando que a vontade de Deus está custando. Querido, deixa eu falar aqui uma coisa. Se você está debaixo do Espírito e você está com Deus e você quer que Ele faça a vontade dEle, se você já está debaixo da vontade de Deus, aí você fala assim, mas bispo, mas eu estou passando tribulação. Tá, porque você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que Jesus. Jesus passou tribulação. Todos os homens de Deus na Bíblia passaram tribulações. O apóstolo Paulo foi um homem que passou todo tipo de tribulação. Teve vezes que o navio onde ele estava naufragou. Quando naufragou, ele chegou na ilha. Quando chegou na ilha, que ele foi acender uma fogueira, uma víbora foi lá e mordeu ele. Mas o apóstolo Paulo parou? Não, ele não parou. Cada tribulação que tinha, ele era mais firme. Ele se levanta dali e vai orar pelo líder daquela ilha e o cura através do nome de Jesus. Sabe o que é isso? Senso da vontade soberana de Deus. Né? Eu sei que tem tribulação que são como terremotos. Nos faz tremer as nossas estruturas. Tem situações que fazem tremer os nossos pensamentos. Parece que separa a nossa alma do nosso corpo. Mas Deus vai fazer de uma forma tão poderosa que você vai ver o livramento de Deus, não no seu tempo, mas no tempo dele. Você vai olhar para as pessoas da sua casa e você vai dizer, Senhor, eu queria isso agora. E Deus vai dizer assim, do seu tempo ou no meu tempo? Então, esses dias não fique com medo de nada. Devemos tomar todas as prevenções que estão nos mandando, mas não tenha medo de nada. Não tenha medo da morte, não tenha medo da vida, não tenha medo de nada. Sabe por quê? Porque se você estiver debaixo da vontade soberana de Deus, esse livramento vai ser poderoso. Esse livramento vai ser poderoso. E você vai ver Deus enviando os seus anjos para lutar as tuas guerras. Deus vai enviando. A última pessoa que eu quero falar é sobre Acabe. Acabe era um homem que vivia oscilando. Deus falava com ele, ele dizia que ia se arrepender, aí Deus não destruía ele, aí ele ia, aí ele voltava. Ele era uma corrente alternada. Teve um dia que Elias ficou chateado com Deus, porque Deus não destruiu Acabe, porque Deus falou para Elias, eu vi arrependimento. E Elias ficou ali angustiado com Deus, por Deus não destruir. Mas Deus está te dando oportunidades. Quando foi um dia, Acabe foi para a guerra disfarçado, e alguém lançou uma flecha, e uma flecha bateu em quem? Em Acabe. Sem ninguém saber que era o rei. E ele morre. Sabe por quê? Porque ele estava na vontade permissiva. Ele não se quebrantou. Ele não se prostrou. Ele não se humilhou. Mesmo ele vendo o profeta Elias, mesmo ele vendo cair fogo do céu, mesmo ele vendo os profetas de Baal sendo humilhados, mesmo ele vendo a cidade, o país dele sem água, depois ele vendo com chuva, ele não se humilhou. Porque humilhação não depende de milagres exteriores. Humilhação é uma decisão interior. Arrependimento é uma decisão interior que você tem que tomar e ninguém pode tomar por você. E ele morreu. E a geração dele, e a mulher dele, e houve maldição na terra, naquele país por causa de Acabe. Porque ele vivia sempre debaixo da vontade permissiva de Deus. É aquele momento que você se encontra com Deus, com a sua vontade. Deus se encontra com você com a vontade dele. E alguém vai ter que ceder. E nessa noite eu profetizo que você vai ceder à vontade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. E nós vamos, nesse momento, orar e buscar a presença do Pai. Pedir o livramento de Deus. Eu quero que você escreva aí nos comentários qual o livramento que Deus te deu. Pode escrever aí, alguém vai responder, o bispo. Livramento de Deus do acidente de carro, livramento. Vai testemunhando aí, manda pra gente. E nós vamos orar agora. E eu quero que você peça para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Não esmureça, meu irmão. Estou aqui para te incentivar a não esmurecer. Amém?
Fecha teus olhos, aonde você estiver, levanta as tuas mãos e nós vamos clamar ao nosso Pai. Senhor, nós declaramos nessa noite que nós aceitamos a Tua vontade, como foi cantada aqui numa canção, Pai. Que o Teu reino venha, seja feita a Tua vontade. Que o Teu reino venha sobre nós. Que o Senhor faça a Tua vontade nas nossas casas, a Tua vontade na nossa vida financeira, a Tua vontade na nossa vida emocional e espiritual. Mesmo que nós sejamos relutantes, tira essa relutância do nosso coração. Mesmo que muitas vezes o nosso coração é rebelde, nosso coração se levanta contra Ti, que o Senhor possa bater o nosso coração nessa noite. Tira de nós, Pai, todo orgulho, tira de nós toda a prepotência, tira de nós, Pai, qualquer tentativa que nós achamos que podemos viver sem Ti e sem fazer a Tua vontade. Deus, nós queremos o livramento do Senhor, não somente para nós, mas para toda a nossa casa. E que nesse momento Teu Espírito Santo possa estar visitando cada um dos nossos familiares e que o poder de Deus possa estar influenciando o coração de cada um deles e que o poder de Deus possa estar transformando cada um deles. Eu declaro que a enfermidade saia das nossas casas em nome de Jesus, que as forças malignas, os espíritos opressores e malignos saiam das nossas casas em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que todo o poder do inimigo sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre o mundo, todos os espíritos de enfermidades possam sair também em nome de Jesus. Nós clamamos pelo poder do sangue, nós clamamos pelo poder do nome de Jesus. Se você crê, diga